Olá, boa noite, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui nos encontramos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8º da segunda parte e que vai tratar sobre dois assuntos que estão na nossa história já há muito tempo, mesmo com a abordagem do Livro dos Espíritos. Acontece o assunto já há muito tempo na nossa história, e que trata sobre o sono e os sonhos. O sono, claro, é um fator compulsório para todos nós. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele também. Mas os sonhos, ele já vem há muito tempo na nossa história, com muitas especulações, com muitos porquês, com muitas adivinhações. Nós vamos estudar um pouquinho a visão espírita relativo ao que é o sono e os sonhos. E vamos tratar também, a questão vai de 400 a 418, que é a possibilidade das visitas espíritas entre pessoas vivas. É possível? Será que acontece? Ué, a visita não é entre vivos, não é apenas física, corpórea, ponto a ponto? Bom, nós estamos experimentando aqui agora um tipo de visita, vamos abrir assim, de um espaço onde os senhores e senhoras não recebem a imagem e sem que sejamos presenciais. É uma nova tecnologia. Vamos tentar olhar por aí a possibilidade. Vamos pensar. Então a questão começa. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Essa é a questão 401. Vou pegar alguns pontos para nós discutirmos, porque são muitas questões, não vamos ter tempo em 30 minutos de realizarmos tudo, mas vamos levar um pouquinho disso. Não, o espírito jamais está inativo. Portanto, quando dormimos, como espíritos, deixamos o corpo dormir. Porque fisiologicamente o sono é importante. Vamos fazer essa pontuação porque eu acho que ciência é um aspecto importantíssimo dentro da doutrina. A doutrina reconhece a ciência como um impulsionador, como um formador também desse conjunto de ideias que vem sendo produzidos desde o lançamento do Livro dos Espíritos, lá em 1857. Então, nós estamos falando de algo que é importantíssimo para a nossa vida e entendimento. Aliás, tem uma frase que é de um cientista do século XX, Albert Einstein, que ele diz: tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento. Essa é uma frase de um cientista com essa pegada social e que nos diz o seguinte: precisamos nos esclarecer. Então, quando tratamos de sono e tratamos de sonho, a doutrina não está abordando muito sobre a qualidade do porquê do sono. O sono é para o corpo. O sono já fica definido aqui na questão 401. O espírito não adormece, o espírito não descansa nesta condição como estamos aqui encarnados. Tem até outros desdobramentos que talvez a gente consiga tempo para dar uma pincelada rápida nessa questão do que tivemos a oportunidade de estudar, mas o espírito, como o Livro dos Espíritos nos diz, não descansa. Portanto, o que faz o espírito durante o nosso sono? O nosso sono, o sono do corpo, é um momento de relaxamento do corpo. Fisiologicamente, o corpo precisa do sono. Nós somos uma máquina perfeita, mas não uma máquina como as outras, que ficam trabalhando continuamente. Nós temos que ter intervalos de parada para que possamos metabolizar processos importantes. Por exemplo, metabolizar processos hormonais é somente através do sono e dos sonhos que se estimulam diversas glândulas para a produção endocrinamente, de hormônios que são necessários ao nosso organismo. Esse é um ponto. Depois, a questão da nossa memória. Para que nós consigamos reter toda a informação absorvida durante... E olha que hoje em dia nós temos um volume de informação extraordinário que também concorre para atrapalhar um pouco esse sono, na questão de ansiedade, de processos neurais que ficam muito ativos, mas não vai ser o assunto de agora. Nós devemos entender o seguinte: estudamos para que isso tenha retenção em nossa memória, fique na memória, fique naquele HDzão ali que a gente tem já de muito tempo, é preciso que possamos dormir. Se você não dorme, se você não tem o sono adequado, se você não tem isso, você afeta diversos processos físicos
inclusive fisiológicos e diversos processos de retenção de informação. Você se atrapalha, você não tem um aprendizado adequado. Então, para isso serve o sono. E o sonho? Qual é o resultado? Bom, para Freud, o sonho é um desejo reprimido. Freud, na psicanálise, o pai da psicanálise, uma ciência, ele diz que o sonho é um desejo reprimido, que é uma forma como nós expandimos pensamentos, às vezes mais obscuros ou não obscuros, mas que estão guardados no nosso íntimo e vêm para fora. É uma possibilidade. Carl Jung, que foi um aluno de Freud, depois fez uma divisão, virou uma linha junguiana, né, de psicanálise, ele já disse que aí são as formas como você metaboliza instintos e arquétipos, que foram experiências que ficaram não percebidas e que você desenvolve. Bom, essa é uma visão. A gente tem que respeitar. Para os neurocientistas, são simplesmente traços do nosso cotidiano ou de pensamentos ou de impressões que temos. Eles consideram que o sonho, em verdade, é só uma excreção de um excesso de pensamentos, ideias, experiências vividas, impressões que são aplicadas a nós. É um conjunto. Eu vou me permitir aqui, o Livro dos Espíritos vem explicar isso, nós vamos tentar entender bem o que Kardec nos expõe aqui através dos espíritos. Eu acho que existe um conjunto. A ciência vem e se incorpora com uma parte ainda muito primária, muito tênue, e que a gente tem a condição de entender, porque a ciência olha para o homem como um corpo, metabolicamente perfeito e bem formado. O Espiritismo olha para nós como seres espirituais que somos, nos valendo da posse transitória, que não é uma posse, é uma consignação, dessa consignação desse corpo para uso nosso, vivendo nos estágios erráticos, quando só espírito, e vivendo no estado encarnado, quando alma é encarnada, é o espírito na condição encarnada. Então, por que nós sonhamos? Algumas das coisas. Lembranças do passado, está aqui ainda na questão 401, 402, elas vão se desdobrando. Nós temos lembrança do passado. Passado nosso, presente aqui agora. Temos possibilidades, quando bem desarrolados, de pressentirmos até coisas do futuro, termos um vislumbre de algo que possa estar acontecendo de acordo com as nossas experiências e vivências atuais. Nós já ouvimos uma frase que é muito usada, a psicanálise também se apega um pouquinho nela, em algumas vertentes, que é o déjà vu, que se fala em francês. Me perdoem aí a expressão, que eu não tenho nada de condição de ter uma expressão em francês, mas é déjà vu, que é já visto. A tradução assim simples, livre, uma tradução livre seria já visto, que é quando estamos vivendo uma experiência no presente e temos aquela sensação de já termos visto aquilo acontecendo no nosso passado, em algum momento, e a gente não define muito bem, será que eu vivi, será que eu sonhei, será que eu intuí, será que eu percebi? E aí fica aquela sensação. Alguns de nós já tiveram a oportunidade dessa experiência até mais de uma vez, né? Nessas ocorrências, está acontecendo esse fato, às vezes um fato em família, às vezes um fato público, às vezes um fato dentro do trabalho, uma situação que seja criada que você se pega percebendo. O espírito desdobrou-se. Agora sim. Quando adormecemos, fazemos lá a naninha do corpo, o espírito está mais liberto. E tem até essa colocação aqui no Livro dos Espíritos, mas não é para ninguém assustar. Mas é quando a gente vai ensaiando aquele estado da morte, que é quando o espírito deixa de se fazer valer do corpo para estar liberto. Acontece. Nós estamos, então, a cada noite ensaiando. E por que nós temos tanto medo da morte? Está dentro de um instinto. E uma coisa é ter medo, a outra é ter pavor. Né? O medo está dentro das configurações dos nossos instintos de preservação. Está colocado lá, porque você não... Já imaginou, a cada noite dormimos, desdobramos e não queremos voltar? Só não vou voltar, está difícil, não vou encarar essa vida que eu estou levando aí, não, essa história de Covid aí, quero isso agora não. Então, é necessário que tenhamos um instinto, que está lá
no cérebro reptiliano de manutenção da vida, de vivência, de extraordinariamente se valer dessa oportunidade que estamos tendo. Daí o fato de estarmos ligados a esse corpo através desse perispírito que vai mantendo esta relação. Então, o espírito está livre? Tá. Aonde ele vai? Depende. Quais são as tuas buscas? Tem uma questão lá na frente colocada, eu não vou ficar citando as questões porque eu sei que todos os senhores, eu já falei, né? 400 a 418. Vão lá e corram. Nós estamos aqui dissertando, fazendo uma reflexão sobre o conjunto do assunto. Para detalhar, não será em 30 minutos de vídeo, nós não temos oportunidade de uma inter-relação, de fazermos uma reflexão cruzada, de fazermos uma troca, então fica difícil, eu não posso lhes impor, não vim lhes ensinar absolutamente nada, mas de apresentar uma reflexão que tende a lhes provocar para que vocês estudem. Então lá na frente tem uma questão que diz o seguinte, você quando está dormindo, já que o espírito se liberta relativamente, vamos lá colocar, não está livre, ele não saiu, nós temos uma ligação e fica. Né? Alguns usam até a colocação do fio de prata, né? Que nós estamos ligados, é como se fosse esse umbilical que mantém o espírito ligado ao corpo, mas desperto, sempre, ele vai. Então quer dizer que quando eu for dormir, está lá naquela questão mais à frente que eu falava, eu posso escolher para onde? Não é bem assim, porque você não vai dizer, eu vou encontrar o meu pai que já está desencarnado, a minha mãe que já está desencarnada, eu vou encontrar um amigo, porque está lá na frente, nós vamos estudar também, nós vamos fazer a reflexão, ele nos mostrando as possibilidades disso. Não, não é bem assim. Agora, o teu processo vibratório, a tua escala moral, o teu conjunto, teu acervo determina para onde você vai. Você pode, por exemplo, durante o sono, sequer sair de perto do teu corpo. Né? Você está tão preocupado com questões de trabalho, com questões familiares, está assoberbado, pode estar passando por um processo difícil, depressivo, de ansiedade, de burnout, que é o esgotamento, em que você simplesmente está aturdido. Bom, você é espírito e está tão aturdido que você não se liberta, você não se vale dessa questão. Esse é um ponto. Você também pode ter valores e sentidos íntimos. Aí vamos voltar lá no Freud, quando ele diz que é a expansão daquilo que você tem de secreto em você, que você está de alguma forma, como ele diz, sonha um desejo reprimido. Sim, reprimido por quem? Por você ou pelo conjunto social que está à sua volta, pelo mundo em que você está inserido, pelo meio. Né? Geralmente a repressão ela é externa. Nós temos muito pouca autocensura, a gente tem que avaliar isso. A gente gosta de uma liberdade relativa que nos atenda aos nossos anseios. Aí não está isso no estudo do sonho não, mas fazendo valer essa expectativa. Então existe um conjunto externo que nos reprime um pouco de termos essa expansão livre. Né? Existem as leis, existem as normas, existem as condutas sociais, familiares e de trabalho que nós devemos ter. Então algumas coisas ficam presas dentro de nós. Na questão, às vezes, nos libertamos para sairmos do corpo e não fazemos nada. Também tem aquela intenção. Qual o teu conjunto? O que você está buscando? Existe um momento aqui que o sono, ele diz aqui nesse parágrafo da questão 402, o sono liberta a alma parcialmente do corpo, nós já falamos isso. E aí trata sobre um assunto. Tiveram muitas almas inteligentes, espíritos já bem desenvolvidos intelectualmente, que tiveram a oportunidade justamente no sono, olha que coisa interessante, aí já não mais desejando viajar aqui ou ali, ou na busca de alguns prazeres mais materiais, mais terrenos, mais sombrios até, mas existe uma busca por conta dessa intelectualidade de uma realização de um trabalho. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou deixar com vocês, está provado isso, é da ciência, que é extraordinário, e está no Livro dos Espíritos e traz essa consequência para nos explicar. Que esses espíritos desencarnados, se desligando da matéria, iam ter com espíritos mais avançados, superiores a eles, tecnológica, cientificamente, tinham um conjunto, um acervo
de conhecimento maior. E que nessa troca, muitas ofertas de descobrimento foram trazidas por esses espíritos após várias vezes durante o sono buscarem isso. Está aqui na questão. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. E aí ele vai desdobrando. Ou seja, absorvem conhecimento e aplicam. Tem uma pessoa, um nome importante, Dmitry Mendeleev, é um russo, já desencarnado, mas que em 1867 ou 1869, ele é pai de uma coisa que me botou muito medo em todos nós quando estivemos na escola. Um pouco mais, um pouco menos, são poucos os que conseguiram se sentir muito à vontade, que se chama tabela periódica. É da química, é de uma ciência extraordinária que tem uma contribuição e uma importância ímpar no nosso planeta, no nosso mundo, no nosso viver, tanto que para agora é a química que está vindo na busca de socorro do conhecimento para termos aquela vacina que estamos buscando para o Covid. A vacina é para o vírus, tá? Não é para o aprendizado e nem para as necessidades, que isso já foi tema de outros assuntos, que essa pandemia produziu e continua a produzir. É para nos dar esse freio, né? Lembra de reprimir algumas coisas? Então a gente vai usar isso aqui numa passagem rápida. Essa Covid veio para nos reprimir. Pô, tirou vidas. Vidas a todo momento estão saindo, né? Vamos lá. A gente pranteia, a gente sente, a gente chora. Ao longo desses meses, agora de um pouco mais de um ano, tive diversas pessoas em família e não família, amigos muito queridos, que tiveram apurados por essa Covid, sua partida. Então, mas está na história. Agora vamos voltar. O Dmitry Mendeleev, um cientista físico, estava com um desafio, né? O Lavoisier tinha começado a organizar todas as questões da química para mostrar quais eram os elementos e como você poderia organizar para mostrar esse processo, mas ninguém tinha alinhado, arrumado, absorvido ainda a ideia de como mostrar isso numa progressão natural. O Dmitry Mendeleev, buscando isso, pensando nisso, um dia acorda, tá, biografia, acorda com uma sensação de uma instrução, começa a olhar para aqueles estudos em sua mesa e começa a reorganizar aquilo como se fossem cartas de um baralho. E começa a se alinhar aquilo. O que ele produz? A tabela periódica na sua progressão, com o grau de números de progressão, e mais, deixou espaço que até hoje está sendo preenchido pela evolução, pelo descobrimento de novos produtos que são sintetizados. Além de existirem no meio natural, eles são sintetizados em laboratório. O próprio ordenamento de evolução atômico foi produzido e aplicado ali graças ao Mendeleev, que conseguiu pensar nessa progressão, ou seja, ele acordou, teve um sonho e ele disse: eu sonhei, eu vi exatamente, fisicamente, o que eu organizei. E ele se organiza. Olha que coisa extraordinária. Aí você vem e me diz assim: não, mas o cientista, a ciência à época comentou que ele tinha tido uma grande intuição, ou uma extraordinária intuição, e que o sono dele deve ter ocorrido e produzido um sonho de expectativas que ele já tinha tudo arrumado. Enfim, existem explicações, mas o Livro dos Espíritos vem e nos esclarece. Ele desdobrou e foi tendo a possibilidade de ser orientado, certamente, por espíritos mais avançados, por espíritos que detinham um conhecimento extraordinário e entregaram isso para ele, de modo que isso não virou posse dele, ao contrário, virou um conhecimento que foi distribuído e é utilizado até hoje, inclusive com os espaços que estavam para ser ocupados, até hoje sendo apropriados. Então, a coisa extraordinária, além dele ordenar, ele trouxe um conhecimento, uma ordenação para o conhecimento e tornou isso de uso geral, generalizado. Não tomou posse, ele não ficou adonado do copyright disso. Ao contrário, ele entregou a ciência para esse desenvolvimento. E foi algo que ele descobriu no sono. Porque ele sonhou. E porque desdobrou. E o que nós fazemos? Quantas vezes nós podemos fazer isso? Não é para ficar achando o número da Mega Sena, não é para achar
coisas mais... E porque isso vem desde o passado. Os egípcios já falavam dos sonhos nas descobertas, nas profecias, em todos os pensamentos. Algumas coisas fundamentadas, outras não. Algumas experiências são vividas por nós como forma de experiência somente do espírito, mas elas não vão ocorrer no conjunto social que nós estamos vivendo. É aquela situação do déjà vu. Você sente que aquilo já aconteceu, mas aconteceu com você. Tinham todas aquelas estruturas de cenário, de personagens, das pessoas, do conjunto que está ali, mas quem tem aquela percepção é você, não são os outros. Não é uma percepção coletiva, ao contrário, é uma percepção individual, intuitiva, muito nossa. Então, a gente tem que perceber o seguinte: o sonho é um momento extraordinário. Inclusive, para a ciência, é no momento do sonho, que é chamado momento REM. Nós temos o sono, ele tem diversas fases, né? Normalmente 5 fases, que a gente começa ali naquele momento de torpor, quando vai dormir, isso é um sono normal, até chegar ao momento REM. Tem o sono não REM, que REM é uma expressão, é uma sigla em inglês que trata de rápido movimento dos olhos, né? A tradução livre é essa, rápido movimento dos olhos, que é quando você vê alguém que está dormindo com os olhos em grande movimento, mexendo de um lado para o outro, embora com as pálpebras fechadas, você percebe aquela grande movimentação. Isso é um momento em que a pessoa está num sono profundo e que existe um bloqueio neural para que você não imite, através do corpo, aquilo que você está sonhando. Porque você imagina, está saltando de paraquedas, ou está andando de carro, ou está passeando, ou está tocando um violino, enfim, está acontecendo alguma coisa que você não tenha os movimentos externados pela ação do teu corpo. É justo. E esse movimento do sono, ele acontece 4, 5 vezes esse ciclo, né? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, sono REM. Então, 4 momentos de sono não REM, 1 momento de sono REM, geralmente 15, 20 minutos. Quem vai tendo idade vai ficando até com 10 minutos, reduz o tempo. Crianças vivem com 80% do tempo, os bebês que estão dormindo, 80% no sono REM. Eles estão indo e voltando lá de onde vieram, acabaram de chegar essas almas ao planeta, estão indo e voltando, absorvendo instruções. Bom, a ciência reconhece esse movimento e reconhece a importância disso, porque é nesse momento que você tem o sono REM que ocorre um momento endócrino muito importante para o nosso corpo. O corpo todo começa a metabolizar diversos hormônios, homens e mulheres processam diversos hormônios necessários à nossa natural metabolização de sistema, todos os nossos sistemas, né? Sistema nervoso, sistema neural, sistema digestivo, enfim, todos esses sistemas eles vão funcionar a partir desses hormônios. E para o espírito, a vivência, a oportunidade de estar em outros lugares. Tem um momento aqui que o sono é lembrança do nosso passado. Pode ser, já falei, né? Aquele passado recente nosso. O passado até de uma infância, porque às vezes a gente não tem aquela memória tão viva, vai passando o tempo, a gente não fica com aquela memória tão viva. E a gente relembra de coisas que são de agora, daqui. Existe um fato muito interessante, Minha Vida em Outra Vida, foi um filme, foi o nome, eu anotei aqui. Ginny Colley. A Ginny Colley era uma americana, ela teve essa oportunidade quando ela ficou grávida do segundo filho, lá nos Estados Unidos, no meio oeste americano, um lugar de uma cidade pequena, sem grande influência, ela não era espírita, nunca tinha ouvido falar sobre espiritismo ou sobre espiritualismo. Ela era uma pessoa acreditando em Deus dentro da religião dela, mas de uma forma sóbria, sem grandes percepções, sem grandes buscas, mais social do que efetivo. E ela começa por conta dessa gravidez e dessa liberação de hormônios, ela começa a ter sonhos recorrentes, percebendo-se ela, com toda a sensação, numa outra vida. E ela vai, isso é um filme e, na verdade, um livro que ela escreve, muito, muito legal, que dá prova da reencarnação. Porque é nesse momento que ela descobre que esteve na Irlanda, tinha 4 filhos, enfim, está lá a história, não vou dar spoiler, não, mas ela consegue ao final, encontrá-los. A vida dela, a reencarnação dela foi tão próxima que ela desencarnou, encarnou e com essa sensação ela voltou. E nós podemos ter isso. Às vezes a gente acorda atrapalhados. Que sensação, que coisa que eu vi, ou eu tive um pesadelo, estava no meio de uma batalha. Quem sabe? Quem sabe? Quem pode dizer que nós não estivemos lá atrás? O que nós fazíamos? O que nós fizemos, na verdade, desculpe colocar no tempo certo,
o que nós realizamos, o que nós fizemos, o tanto que nós deixamos de fazer também, né? Porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que não fazemos. Porque quando deixamos de fazer algo de bom, ali acontece algo de errado, né? É simples, deixa um espaço. Está lá numa questão, lá na frente, né, questão 975 do Livro dos Espíritos, coloca isso bem claro. Então, nós estamos voltando e buscando esses arquétipos, estamos buscando essas memórias que estão no nosso conjunto da mente, do espírito, da colocação. Ele aqui coloca, eu vou buscar um pouquinho para adiantar, porque nós já estamos com 25 minutos. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Desde muito o homem busca interpretar. Veja, Dona Ivone Pereira, no começo, começou de um modo, já é um pouquinho mais à frente aqui, de um modo sonambúlico, mas quando começava o sonho, a ter todas as experiências de todas as obras que ela relatou vivendo, lembrando as vidas passadas dela para poder relatar nas obras que ela aqui nos deixou. Né? Ela tem um momento que é sonambúlico, mas também é um momento de desdobramento em sono, que ela vai e consegue buscar, até com a ajuda de Leon Denis, para conseguir trazer todo aquele conjunto de acervo nítido, resolvido. Podemos fazer isso? Podemos. Eu tenho uma amiga, querida amiga, que ela disse que sempre tem um caderninho do lado da cabeceira, tinha um caderninho do lado da cabeceira para sempre que acordava para relatar os sonhos, aquilo que ela lembrava, porque às vezes a gente não lembra, a gente só tem sensações. Às vezes a gente já acordou cansado? Assim, caramba, eu dormi, mas estou fatigado. Lembra da onde você foi dormindo. Aí eu não lembro, mas imagina, para você ter ficado cansado, fatigado, exaurido, como uma noite mal dormida, aquele estado que não foi o que você esperava para resultado de sono, pode ter certeza que você, como espírito desdobrado no momento do sono, vivenciou experiências que trouxeram perturbações, porque o espírito está revestido do perispírito e que faz a ligação com o corpo e leva esse gesto. Você balança ali, vai acontecer no corpo também. Então, muito cuidado. A gente deve ter atenção, hoje em dia, como espíritos já tomados de todo esse conhecimento, adonados desse conhecimento, adonados de uma responsabilidade de o que estamos fazendo com o nosso conhecimento. Bom, vamos avançar. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Eu acabei de falar isso, né? Acontece sim. E existe uma outra coisa, a gente não fala lá, tem a questão mais à frente, que é a questão 459. Os espíritos influenciam na nossa vida, mas isso não faz parte do estudo que você está fazendo agora. Mas pera um pouquinho. Está lá a questão. Os espíritos não influenciam na sua vida mais do que você possa imaginar. Então, o que é a associação que nós estamos dando? Nós temos obsessores, que não são os obsessores que estão buscando a vingança, mas aqueles com quem nós nos ligamos pelo pensamento, pelas atitudes, pelo íntimo secreto do que temos. Nós fazemos conexões, nós geramos conexões mentais que formam um conjunto, e é durante o sono que a gente, liberto, eles se aproximam, porque aí tem a perspectiva. Você pode estar encontrando teu pai desencarnado, tua mãe, um parente, um querido, você pode estar encontrando outros queridos que você sequer lembre, mas eles já estiveram participando da tua vida, mas você pode estar encontrando espíritos que estão ligados a você pela mentalidade do que você está produzindo. Essa forma dessa gestão de pensamento, às vezes vicioso, às vezes desregrado. Não estou aqui querendo ser senhor de moralidade alguma, não, mas mostrando que a gente vai se encontrar, a gente vai acabar tendo associação com aqueles que estão na sintonia conosco. A gente sabe disso, acontece na nossa vida encarnado, vai acontecer desencarnado. Então a gente tem essas perturbações, e é nesse momento do sono que eles também aparecem. Da mesma forma, nós não temos obsessores encarnados aqui, aqueles que nos perseguem, ou aqueles a quem nós perseguimos, né? Um parente, um cunhado, um amigo, alguém desafeto da nossa relação, a gente está longe da perfeição e somos desafetos e temos desafetos de toda parte, se encontram no sono. Olha que coisa, o Livro dos Espíritos coloca aqui, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo que sim. É a questão 414, pode ir lá. Como na 417,
Podem os espíritos encarnados reunirem-se em uma assembleia? Nós que somos espíritas temos as oportunidades de tantas tarefas que são ofertadas. No momento em que somos colocados para preparar um seminário, um encontro, ou falarmos sobre alguma coisa, o conjunto de trabalhadores se encontra em desdobramento diversas e diversas vezes. Podem procurar os seus companheiros de casa espírita e perceberem e procurarem saber quantas experiências existem a respeito disso. Sono, uma coisa importantíssima. Sonho, um descobrimento nosso, do espírito. Vamos prestar atenção no que sonhamos, porque vai dizer aonde vamos. Eu não estou falando daquele sonho do torpor, porque nós também temos, como diz a própria ciência, uma certa excreção das coisas, dos acontecimentos mais imediatos, mais diários. Isso também acontece, porque é uma forma metabólica de você liberar sensações. Mas existem outras que não ficam no teu cotidiano, nem naquele conhecimento imediato. Aí está a diferença para o sonho. Você desdobrou e visitou outras oportunidades. Questões 400 a 418, está muito bem respondido isso, tratado isso. Vão lá, busquem lá. Eu não vim lhes ensinar nada, como falei desde o início, eu vim lhes provocar. Portanto, fico agradecido pela oportunidade, que na graça de Deus, de Jesus, o irmão maior, médico de nossas almas, o doce Rabi, e do querido Dr. Herman e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, possamos nos sentir realizados por esses minutos que passamos juntos aqui estudando e que possamos fazer desse conhecimento que estamos adquirindo, cada qual com seu esforço, uma ação em prol do nosso próximo, uma ação em prol de nós mesmos, uma ação em prol de toda a nossa órbita. Graças a Deus. Uma boa noite.